A paz do Senhor para vocês. Eu sei que hoje é uma noite diferente, né? Hoje é uma noite de Natal, hoje é uma noite onde a gente traz a nossa lembrança, o amor incondicional de Deus por cada um de nós, na verdade, porque foi esse amor quem fez Ele entregar e enviar, né? O dono da festa hoje, o seu único filho, na verdade. E eu sei que hoje hoje é a lembrança disso, a lembrança desse amor incondicional, amém? É como eu falo, Natal é muito mais do que árvore de Natal, né? É mais do que troca de presente, do que família reunida ao redor de uma mesa farta e para tirar fotografia, não é verdade? Mas Natal, ele é a lembrança que a gente tem que trazer, amém? Trazer a lembrança, o amor infinito e incondicional de Deus por ter enviado Jesus Cristo, o nosso libertador, entendendo que através do nascimento, morte e ressurreição de Jesus, nós nos livramos, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos desse mundo, não somos mais escravos do jugo de Satanás, na verdade, sobre nossas vidas. E isso é que nós temos que nos alegrar no dia de hoje, amém? Sabendo que existe um Salvador, Ele está vivo, na verdade. Então nós estamos buscando a plenitude, conquistar a plenitude deste Deus em nossas vidas, ainda aqui na terra, amém? E na idade vindoura a gente tem a certeza de que quando essa carne aqui morrer, quando essa barraca, na verdade, aqui acabar, a nossa mansão vai estar lá no céu, uma mansão, uma moradia feita não por mãos de homens, mas pela mão do artífice principal, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Então é isso que tem que estar na nossa memória, é isso que tem que estar na nossa mente, e não simplesmente mais uma festa, mais um dia, mais uma troca de presentes, mas Jesus tem que nascer nas nossas vidas a cada dia, na verdade, a cada dia Ele tem que surgir nas nossas vidas, a cada dia Ele tem que nascer, a cada dia nós temos que ter a lembrança do amor incondicional de Deus sobre nossas vidas, sobre a humanidade, né? Que foi esse amor incondicional que enviou seu único filho. É este amor incondicional que nós estamos buscando nesse estudo, está sempre na prática deste amor incondicional. Na verdade, nós estamos sempre na prática deste amor incondicional, que é exatamente a prática do perdão, a prática do amor, a prática do arrependimento, a prática da mudança de vida, lembrando sempre, fazendo como Paulo, esquecendo das coisas que ficaram para trás, ou seja, fazendo acerto com as coisas que ficaram para trás e correndo para adiante. Na verdade, é isso que nós temos que ter na nossa mente, é isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que, para nós podermos conquistar as promessas de Deus para nossas vidas aqui na terra e na idade vindoura, a vida eterna. Amém? Então, nós estamos no nosso 108, não é verdade? Nosso live de número 108, hoje, no estudo em sequência, amém? De como conquistar as promessas de Deus, em busca de um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus. Então, nós estamos falando sobre o cárcere na mente, nós estamos falando do cárcere na alma, e eu tenho alguns testemunhos de alguns fatos que aconteceram que prova, gente, impressionante o cárcere na nossa alma, o cárcere na mente, essas enfermidades, né, esses transtornos na mente, as enfermidades físicas, esses transtornos na mente que hoje em dia está cada dia mais, entre aspas, normal na humanidade. É impressionante, não só na humanidade, mas infelizmente dentro da igreja de Jesus está esta normalidade, esses transtornos na mente, como ansiedade, como depressão, né, como autismo, como déficit de atenção, como esquizofrenia. Infelizmente, isso virou normal. Infelizmente, esses transtornos da mente virou normal hoje. E a cada dia aumentando mais, a cada dia sendo mais diagnosticado pelos médicos esse tipo de transtorno. E nós estamos vendo dentro da palavra de Deus, literalmente, que são
cárceres da alma. Cárcere da nossa alma, sentimentos, emoções, vontades e pensamentos. São as 4 características da alma, né? Sentimentos, emoções, vontades e pensamentos. Então, nós estamos aprendendo que eles trabalham juntos, porque um lança para o outro. Na verdade, o pensamento lança para o sentimento, fere o sentimento, lança para as emoções, mistura as emoções, conturba as emoções, lança para a vontade, desestrutura a vontade lança para as atitudes e as atitudes elas se tornam disfuncionais, na verdade, gerando uma vida disfuncional, gerando problemas, porque a gente tem visto exatamente isso. Nós temos visto, como diz Salomão, cuidado com os teus pensamentos, porque eles direcionaram a tua vontade, não é verdade? Então, quando nossos pensamentos estão com Cristo, nossos pensamentos estão nas coisas do alto, consequentemente vamos ter atitudes equilibradas, não é verdade? Vamos ter equilíbrio para que a gente possa não... Veja bem, eu falo sempre isso, você não prova que você é uma pessoa cristã, que o casamento é cristão, que você tem uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, porque você não tem problema. Não, de forma alguma. Você prova que você é um cristão, você prova que você é uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus com a forma com que você resolve o problema. É diferente. Problema todos nós temos. Agora, a forma de resolver o problema é que vai provar se você é uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus ou pela sua carne. Tá bom? Então, entenda bem. Você não prova que você é uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus, porque você não tem problema. Tá bom? Mas pela forma com que você resolve o problema. Então é isso que nós estamos buscando. Equilíbrio para que a gente possa resolver os nossos problemas. Equilíbrio emocional e espiritual para que a gente possa, na vida, no mundo tereis aflições, diz o Senhor. Não é verdade? Mas quando a gente busca a paz dele no nosso coração, através da ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, quando nós buscamos a paz dele, então, consequentemente, no nosso coração, sentimentos, emoções, vontades e pensamentos, porque a prática da palavra vai transformar a nossa alma, não é verdade? A prática da palavra vai limpar a nossa alma, perdoar, se arrepender, amar, não é verdade? Tudo isso. Então, vai limpar a nossa alma. Então, consequentemente, as nossas atitudes vão começar a ser funcionais. Óbvio que nem sempre você vai ter, óbvio que você vai sair, óbvio, não irai, mas não pecai, tá certo? Ou seja, a ira é normal, ou seja, a tua reação a alguma ação disfuncional pode acontecer, tá? Mas o que a gente não pode fazer, o que diz a palavra, que a gente tem que buscar equilíbrio para não fazer, é reagir, é ter atitudes baseadas nessa, não descer o sol sobre a tua ira, se pôr o sol sobre a ira, é exatamente isso, tá bom? É exatamente não permitir que do pensamento desça para o sentimento e faça aquele estrago todo que a gente sabe que faz nas emoções, sentimentos e vontades, para que a gente tenha atitudes disfuncionais baseado na ira, tá certo? Mas fazer acerto, é por isso que a gente está aprendendo dentro do nosso dia, a gente está sempre olhando para dentro de nós mesmos, nos julgando durante o nosso dia, fazendo um acerto durante o nosso dia, para poder a gente, olhando para dentro de nós, para poder a gente fazer acertos imediatos, aprender a fazer acertos imediatos, para não guardar nada, para não armazenar lixo nenhum, tá bom? Se possível, fazer acertos na mesma hora. Se você tem algum problema com alguém, se teve alguma disfunção, alguma atitude disfuncional, alguma situação que levou você a tomar uma atitude disfuncional, o ideal é a gente fazer acertos na hora. Amém? Na hora parar, na hora declarar, não permitir que a ira desça para o coração para ferir teus sentimentos. Não, abre a tua boca e começa a declarar, abre a tua boca e declara perdão, declara amor, declara bênçãos espirituais sobre a vida daquela pessoa, tá certo? Não permita. O negócio é na hora, é chegar para a pessoa, é fazer acerto com a pessoa, é pedir perdão, é perdoar na hora, tá certo? O ideal é isso. Nem sempre a gente consegue, mas então é por isso que é bom todo final de dia a gente dar uma parada e a gente fazer uma autoanálise, a gente julgar as nossas atitudes durante o nosso dia, para que a gente possa fazer acertos, amém? Fazer acertos para não permitir que se acumule o lixo aqui dentro, porque é ele que faz todo o estrago na nossa alma e consequentemente na nossa vida. Então, nós entendemos que a nossa vitória ou nossa derrota vai depender só de nós, tá
tá bom? Nossa vitória ou nossa derrota vai depender só de nós. As atitudes funcionais, disfuncionais ou equilibradas só depende de nós, tá bom? Então é acerto, é cuidar daqui, cuidar do pensamento, porque isso nos leva a cárcere da alma, tá bom? A falta de perdão nos leva ao cárcere da alma. Então eu tenho alguns testemunhos que eu gostaria de falar hoje sobre, para que a gente pudesse entender de situações, de tipos de cárcere, tá certo? Eu gostaria de falar, gente, veja bem, há um tempo atrás, eu acho que eu já até falei isso daqui, há um tempo atrás, um ano eu creio mais ou menos atrás, aconteceu que uma criança de 1 aninho e alguns meses, de 1 aninho e 2 meses, 1 e 1 mês, alguma coisa assim, essa criança foi acometida com convulsões, tá? Com convulsões. E naquele momento a gente estava num grupo de oração na madrugada, e quando a gente terminou o grupo, aqui devia ser umas 3 horas da manhã, mais ou menos, 2, 3 horas da manhã, quando uma pessoa liga para mim, a mãe dessa criança, liga para mim do Brasil desesperada, porque a criança estava tendo uma convulsão atrás da outra. Os médicos não sabiam o porquê dessa convulsão, o garoto não tinha nada, essa criança era uma convulsão atrás da outra e dentro do hospital, tá? No hospital eles não conseguiam parar essas convulsões. Dentro do próprio hospital essa criança estava tendo essas convulsões. E no momento em que eu atendi o telefone e que eu comecei a orar por essa criança, no momento que eu estava orando, repreendendo todos os demônios ali na mente daquela criança, essa criança teve uma convulsão. Bem no momento ela teve uma convulsão, e foi no momento em que a mãe, que estava com a criança no colo, entregou, lá veio os enfermeiros buscar a criança, e a criança estava sendo convulsionada, o corpo dela, e ela entregou essa criança para os enfermeiros. Então nós começamos, essa pessoa estava participando do grupo de apoio, essa pessoa estava participando das orações e tudo. Então, quando a gente foi entender, gente, é impressionante, Deus me mostrou que era o demônio de autismo que estava se apossando daquela criança. O demônio de autismo que estava se apossando daquela criança através dessas convulsões. Foi quando eu não falei para a mãe no momento, deixei um tempo acontecer mais algumas coisas, Deus não me permitiu falar de imediato, mas quando foi um momento que eu precisava dizer a esta mãe algo, o motivo pelo qual essa criança estava passando por tudo isso, e eram exatamente como Deus tem me falado, brecha dos pais, tá? Pela brecha dos pais, o diabo estava entrando na mente daquela criança para encarcerar a mente daquela criança de 1 aninho e 2 meses, mais ou menos, com o chamado autismo, tá? Então foi quando chegou um momento, algum tempo depois, que Deus mandou eu falar com essa mãe e falar sobre isso. Então quando eu comecei a falar com a mãe, ela virou para mim chorando e disse: pastora, eu não queria dizer isso para ninguém, até mesmo que eu estava fugindo da realidade, da verdade. Mas eu confesso que Deus tem me incomodado para me falar para a senhora, e eu preciso falar para a senhora. Eu falei: o que que é? Ela disse: naquele dia que a senhora atendeu o telefone, que começou a orar pelo meu filho, que meu filho teve uma convulsão no meu braço, pastor, ali foi uma manifestação, eu pude ver que foi manifestação, e eu vi no rosto do meu filho, não era ele, eu vi que era o demônio literalmente no rosto do meu bebê. E eu fiquei apavorada, fiquei com medo, fiquei apavorada. Foi quando eu entreguei ele nos braços das enfermeiras e eu não quis dizer nada para a senhora. Então, veja bem, foi exatamente isso que aconteceu. Aquilo que ela me falou foi só para Deus comprovar, Deus me comprovando o que ele já tinha me falado e o que eu precisava falar com aquela mãe, tá? E era uma questão de mudança.
É uma questão de, olha, gente, são os pais, é o arrependimento dos pais que vai levar ao rompimento do cárcere dos filhos, tá? Pode ser de vários cárceres, tem vários tipos de cárcere. E esse daqui que eu tenho falado sobre isso, e eu quero ver se eu falo mais, que é com relação ao autismo, tá? O que mais a gente vê por aí são crianças autistas. O que mais a gente vê dentro da igreja são crianças autistas, são crianças com déficit de atenção, tá? E tudo, gente, olha, a gente tem que entender que o cárcere, as maldições, elas passam. Nós colhemos o que plantamos. E a colheita, não esqueça disso. A colheita que você vai fazer do teu plantio não é só para a tua vida. A colheita que você vai fazer do teu plantio é para a sua vida e para a vida da sua descendência. Então, os nossos filhos, eles recebem a colheita do que nós plantamos. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso plantio, porque o plantio, ele é opcional. Você tem opção de plantar a obediência à palavra de Deus e receber bênção para a sua vida e para a vida da sua descendência, ou você plantar a desobediência à palavra de Deus e receber maldição para a sua vida e para a vida da sua descendência. Então, muitos dos cárceres que nossos filhos estão hoje é por falta de arrependimento nosso. Tá? Falta de arrependimento. Vai lá atrás, diz a palavra. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz assim, olha, vai lá atrás, vê onde é que você errou e se arrepende. Ah, Deus fala exatamente isso. Então, faz uma autoanálise em você. Dentro desse estudo, quem entrou no propósito, quem está dentro do propósito, sabe do que eu estou falando. Deus tem se revelado a cada um de vocês. Deus tem se revelado às pessoas que estão dentro do propósito, porque eu tenho pedido e foi uma promessa de Deus. Então Deus tem se revelado em sonhos, Deus tem se revelado em visões, Deus tem trazido na nossa mente coisas lá do passado que a gente nem estava lembrando mais. Deus tem trazido coisas na nossa mente para o arrependimento, para o fazer acerto, para o liberar perdão. Deus tem mostrado, porque muitas das coisas estão no nosso inconsciente. Muitas dessas coisas estão no nosso inconsciente. E se não for o Espírito Santo de Deus para trazer à tona, para trazer à luz o que estava nas trevas, para trazer à consciência o que estava no inconsciente, nós continuamos no erro e os nossos filhos no cárcere. Tá? Então, nós temos que entender que vai lá atrás, vê onde você errou e faz acerto, e se arrepende. Arrependei-vos e eu vos restaurarei para que me sirvas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender e me buscar. Amém? Então, o arrependimento é extremamente necessário para que haja o rompimento do cárcere na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Eu estou falando aqui direto dos nossos filhos por conta desse fato aqui, dessa criança, desse baby de 1 ano e pouco, tá certo? Então, foi falado. Então, veja bem, agora há pouco, semana passada, esta mesma criança, a mãe ligou para mim de novo, chorando, pedindo oração, porque esta mesma criança, o médico detectou que a caixa óssea do crânio não estava crescendo junto com o cérebro. E o cérebro não estava tendo espaço para crescer dentro da cabecinha dele, porque a caixa óssea não estava crescendo. E o cérebro não estava conseguindo crescer dentro. Então teriam que fazer uma cirurgia para abrir a caixa óssea, para poder o cérebro crescer e desenvolver, para poder a cabeça crescer e o cérebro poder desenvolver dentro da cabeça da criança. Então, essa mãe ligou para mim, desesperada, e nós oramos, tá? Nós oramos, eu repreendi em nome de Jesus Cristo
ela disse que ia entrar no propósito, fazer o que Deus estava mandando fazer, e eu soube que, para a glória de Deus, no dia que o garoto foi fazer os exames para marcar a cirurgia do garoto, o médico disse que não ia precisar, porque estava normal o cérebro dele e a caixa óssea também, tá? Então, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é justo, mas nós temos que entender uma coisa, gente, nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Nós temos que fazer a nossa parte. Então, Deus deu literalmente o livramento a essa criança desse autismo, tá bom? Veja bem, aconteceu uma coisa super interessante também. Olha como é que o diabo, ele pode aprisionar o que ele está fazendo, com certeza, tá? A forma com que ele está aprisionando a mente das crianças para levar ao autismo, para levar à esquizofrenia, para levar à deficiência de atenção. Olha como o diabo está fazendo, gente. O Satanás, ele está usando de uma forma poderosa a mídia. Satanás está usando de uma forma poderosa os joguinhos e os filmes. Eu estou falando infantis. Eu estou falando para criança, tá? Você, pai, que tem criança em casa, cuidado, veja o que seus filhos estão assistindo. Veja o que seus filhos, principalmente aqui na América, porque tem pais que não entendem inglês, então não sabe o que seu filho está assistindo, tá? Então, cuidado com que vocês estão, pais, permitindo que seus filhos assistam joguinhos e vídeos, tá? Uma mãe essa semana que está dentro do propósito conosco, já tem um tempo já que ela está dentro do propósito, já foi curada, já foi liberta de várias coisas já dentro do propósito, Deus está operando na vida dela. E ela ligou para mim também desesperada, passou uma mensagem desesperada pedindo para que eu ligasse para orar pelo filho dela de 6 anos de idade, tá? 6 anos de idade. Essa criança, eu não sei direito quanto tempo que essa criança já estava assim, mas essa criança começou com 6 anos de idade. Ele começou a ficar retraído, não brincava mais, triste num canto, não queria comer, não conversava mais com as pessoas, tinha ânsia de vômito e medo, tá? E medo. Essa mãe levou essa criança para fazer vários exames. Ela levou esse menino para fazer, o filho dela para fazer. Todos os exames deu negativo. Todos os exames que foi feito dessa criança deu negativo. Quando todos os exames deu negativo, ela correu para mim, né? Para mim não, para Deus, né? Quer dizer, em primeiro lugar a gente devia estar buscando o Senhor, né? Jeová, em primeiro lugar, né? Mas glória a Deus, vamos lá. Ligou para mim e ela falou exatamente isso. Ela mandou uma foto dessa criança antes de eu orar e uma foto depois que eu orei. Gente, olha como o diabo estava aprisionando essa criança. Agora veja se ela não entra em contato comigo ou com outra pessoa, mulher ou homem de Deus, que tivesse o discernimento disso e que fizesse a libertação nessa criança, tá? Olha o que o diabo estava levando essa criança a fazer. Glória a Deus, Alessandra, é exatamente o filhinho da Alessandra, tá? Glória a Deus, a Alessandra não tem problema de falar com ela, porque eu não falo, eu faço esse trato com vocês, eu conto, se vocês quiserem dizer quem foi, vocês falam. A Alessandra está falando que foi o filhinho dela, tá bom? Entende? Vamos entender uma coisa, gente. A Alessandra me mandou a foto dessa criança antes, como ele estava antes de eu orar, e me mandou fotos como essa criança estava depois que eu orei. O diabo literalmente estava encarcerando a mente desta criança de 6 anos de idade. E vamos entender o porquê. A Alessandra viu dentro do tablet dele um filminho normal, um filminho para criança, chamado Sonic. Tá? Cuidado com esse vídeo, tá? Sonic, tá? É um personagem, Sonic é um personagem, é uma entidade do mal que ensina a fazer um ritual. Alessandra, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu resolvi assistir, a Alessandra passou para mim esse vídeo que o menino dela assistiu.
de onde tudo começou. A coisa é tão demoníaca, gente, eu tô falando, é muito sério o que eu tô falando. A coisa é tão demoníaca que eu parei, amarrei toda a potestade, amarrei todo espírito imundo que pudesse entrar na minha vida através daquilo ali, na vida da minha família, e comecei a assistir isso daí para ver até onde que tava indo isso. Gente, olha, é impressionante quando acabou o ritual, que deu errado o ritual, e que supostamente a pessoa que fez, a criança que fez o ritual, tá? A criança que fez o ritual, olha aí, Lenivone falando isso também, e olha, Davi foi o que teve um bocado de problema, não foi, Lenivone? O teu neto, não foi? Olha aí, olha como isso é sério, gente. Olha aí, meu Deus, Davi foi o que teve aquele sono na noite, ô Lene, me fala aí. Davi foi o teu neto que teve aquele problema, como é que chama? Aquele dos pesadelos? Me disse se foi isso. Quando o filme estava terminando, que supostamente deu errado, porque ele avisa, o Sonic avisa que pode dar errado, e que se der errado, a criança que fez esse ritual, ela pega, é isso mesmo, nem assista, Alessandra, nem assista, e eu não aconselho vocês assistirem, tá bom? Eu já estou avisando, eu não aconselho vocês assistirem, é muito sério. Então, quando ele ensina, ele vai ensinando supostamente uma criança a fazer. Essa criança é a pessoa que está assistindo, tá? Essa criança, esse terror noturno. Foi esse Davi que teve o terror noturno, Lenivone? Meu Deus, é outro que eu vou falar. De novo. Foi isso, Lene? Então, aí ele diz que a pessoa pode não dar certo o ritual, e que se não der certo o ritual, esta criança que supostamente está fazendo, que é aquele que está assistindo, que está fazendo esse ritual, ele pode receber essa entidade do mal sobre ele, tá? Ele pode receber. E com certeza a entidade do mal vai entrar. Com certeza vai dar errado, como deu errado no filminho, tá? E aquela criança recebeu a entidade do mal. No momento, olha, foi o Davi, né? Vou falar sobre isso também. No momento, Davi tinha quantos anos, Lenivone? Davi tinha quantos anos? Ele passou quanto tempo tendo esse terror noturno? Me diz aí, até que eu orasse por ele. Então, supostamente deu errado, então aquela criança que está assistindo é que vai receber essa entidade do mal, tá? Então, nesse momento, quando aconteceu isso, eu senti, gente, eu senti literalmente a presença maligna. Eu senti esta entidade do mal próximo a mim. Eu senti naquele vídeo, tá? Então, literalmente, gente, isso é muito sério. Aí, o que ia acontecendo? Olha como é que estava o filhinho de Alessandra. Olha como é que estava o filhinho da Alessandra. Depois que assistiu esse negócio aqui, tá? Esse Sonic. Ele estava retraído, sem querer falar com ninguém, sem querer brincar com ninguém, não queria comer, ele ficou com o olhinho fundo, ele tinha 1 ano e meio, ele passou 1 ano e meio com isso, né? E ele tinha 5 aninhos quando começou. Isso. Ele tinha 5 anos e passou 1 ano e meio. Pronto, eu vou falar sobre isso aí também, tá? O Davi. Ele ficou retraído, tá? Ele não queria brincar mais, ele não conversava, ele não tinha mais alegria. E olha a expressão que a Alessandra usou com essa criança. Foi essa expressão que ela usou. Pastor, ele estava num quadro de depressão. Ele estava num quadro depressivo. Foi essa expressão que a Alessandra usou do filho dela de 6 anos de idade, depois de assistir esse Sonic, e de pegar esta entidade do mal na mente dele, que a intenção de Satanás é permanecer na criança, porque a Alessandra levou essa criança para fazer todos os exames e deu tudo negativo. A intenção de Satanás é que permaneça nessa criança e leve a esta criança a um quadro físico do médico. O nome de quê? Olha aí, essa criança estava sem querer falar, sem querer brincar, num quadro depressivo, o olhinho já estava escuro e fundo, a criança estava, não brincava, não conversava, não comia e tinha medo de tudo.
Tá? Essa criança estava entrando num quadro de quê? Qual era o quadro que o diabo estava querendo levar essa criança? O diabo estava querendo levar essa criança a um quadro de autismo. Tá? Era exatamente o quadro de autismo. Tá? A criança ficar retraída, depressiva, olha aí, ó, num quadro de depressivo, com medo e pânico. Tá? Tava com pânico e no quadro depressivo. Tá certo? Então, que quadro é esse que a gente pode entender? Autismo. Um quadro de autismo. Uma criança que se afastou de tudo, uma criança que não queria mais brincar, não queria mais conversar, não queria mais falar com ninguém, não queria comer, uma criança que ficava no coisa e com medo e pânico. Só que essa criança, o diabo não queria levar essa criança só ao quadro de autismo, ia acabar levando esta criança ao quadro de esquizofrenia. Que quadro é esse? Era exatamente esse que o diabo queria fazer com o filho de Alessandra, tá? Porque ele estava com pânico, ele estava com medo, então o diabo ia acabar trabalhando na mente desta criança, falando para esta criança na mente dele e chegando a levar um quadro de esquizofrenia. Tá? Porque ia acabar uma criança agressiva, ia acabar uma criança porque o diabo ia acabar enlouquecendo a mente desta criança, tá? Olha, gente, como isso é sério, tá? Olha o cárcere da mente, tá? Olha, tá vendo? Olha, ele já tinha esse estado, olha, 2 aninhos já acharam que ele tinha autismo, ou seja, ele já existia. Agora, eu sei, eu entendo isso daí, Alessandra, porque a Alessandra, ela cresceu num quadro de ansiedade. Ela cresceu uma pessoa. A Alessandra, antes de começar com ressonância psicoterapia, foi descartado, tá? Então, a Alessandra, quando ela iniciou o nosso propósito, a Alessandra tinha um quadro de ansiedade, depressão, era a Alessandra, era um quadro de ansiedade, eu não sei se chegava a um quadro de depressão e toque. Tá? A Alessandra tinha. Então, consequentemente, uma pessoa ansiosa, ela vai gerar outra ansiosa. Não é verdade? Então, a Alessandra estava gerando os filhos dela dentro dessa ansiedade. Tá? A Alessandra foi curada e está sendo trabalhada no caráter dentro desse estudo e que já foi liberta do toque que ela tinha de mania de limpeza e de arrumação. Tá? Então, assim, ela já cresceu no quadro de ansiedade. Então, ela já estava gerando os filhos dentro desse mesmo quadro de ansiedade. Tá? Então, o que aconteceu? Agora, através desse vídeo, o diabo que queria era tomar a mente do filho dela, era tomar a mente. É isso aí, Sara. É dentro desse estudo que a gente vai aprender a lidar com nossas emoções para deixar a ansiedade. Amém? Olha lá, ansiedade, depressão e compulsão por limpeza. Era o quadro que a Alessandra tinha antes de entrar no propósito. E hoje, Alessandra, como é que você está? Então, a Alessandra tinha todo esse quadro, ansiedade, depressão e compulsão de limpeza. Então, a Alessandra, ela já estava gerando os filhos dela dentro desse quadro. Então, o filhinho dela, com 2 anos de idade, já foi diagnosticado. Olha para aí. Só foi descartado, para glória, graças a Deus, quando ele agora, com 6 anos de idade, que a Alessandra está dentro do coisa, o que foi? Uma falta. Gente, qual foi o erro da Alessandra? Eu vou ser bem clara. Nós estamos aprendendo a reconhecer nossos erros. Nós estamos aprendendo a reconhecer nossos erros e pedir perdão e nos arrepender, não é verdade? Para que Deus possa nos transformar. O erro da Alessandra, como eu falei para ela, é porque a Alessandra não está dentro de uma ordenança de Deus, que é a igreja. A Alessandra não está ainda indo para a igreja, levando os filhos dela para a igreja. Essa foi a brecha que o diabo teve na casa da Alessandra, na vida do filho dela. Mas Deus é tão misericordioso que quando a Alessandra ligou para mim, eu entendi logo o que estava acontecendo. Deus me falou logo o que estava acontecendo e eu chamei a Alessandra, eu chamei a criança, pedi para ele botar a mão, ele botou a mão na boquinha porque ele sentia muita ansiedade e muita ânsia de vômito, ele sentia. E a Alessandra, pedi para a Alessandra estar orando com ele, botando a mão na cabeça dele enquanto eu orava, e depois ela passou uma foto para mim, ele lá quietinho, recebendo a oração, e para a glória de Deus, quando eu terminei de orar, essa criança não tinha mais nada, não foi a Alessandra. Poucos
Poucos minutos depois, a Alessandra me mandou várias fotos dele. Mandou-a antes da gente orar e mandou as fotos depois que eu tinha acabado de orar. A criança era outra pessoa, tá? Não tinha mais quadro nenhum daquilo que ele estava passando. Quanto tempo ele passou assim, Alessandra? Eu não sei, eu não me lembro se a Alessandra falou. Quanto tempo? Glória a Deus, querida. Já tá vendo? Olha, a Alessandra já está procurando uma igreja. Glória a Deus, querida. Glória a Deus. Vamos cumprir as ordenanças de Deus. Todas, a gente está buscando cumprir todas as ordenanças do Senhor. E a igreja é uma ordenança de Cristo. Amém? Glória a Deus, querida. Faça mesmo, porque Deus tem um plano, Deus tem... Aí, ó, sim, até o semblante era outro. Então, ele outra pessoa, tá? Então, assim, a gente tem que entender, vamos ter cuidado, papai e mamãe, vamos ter cuidado, tá? Porque o diabo, olha, a Bíblia diz que ele está ao derredor, procurando uma brechinha para que ele entre. Tá bom? Então, assim, vamos ter cuidado, porque os cárceres que nossos filhos estão passando, os cárceres que nossos filhos estão tendo, ainda tem, assim, quase um mês. Olha aí, ó, essa criança ainda ficou quase um mês. E, porque a Alessandra quis, né? Porque ele não ligou pra mim, né? Então, mas, Alessandra, olha, entenda uma coisa, tinha que acontecer dessa forma. Sabe por quê? Porque tinha que ser um testemunho aqui para alertar as mães e os pais. Tinha que ser dessa forma, Alessandra. Tinha que ser assim, tá? Tinha que ser exatamente dessa forma, você levar ele para médico, te fazer exames, para medicina detectar que não era nada físico. Tinha que ser isso. Ó, mas piorou na semana passada, né? Então, assim, tinha que ser dessa forma. Tinha que ser para poder a gente entender. Gente, olha como é sério. A Lenivone, tá aí a Lenivone, ela tem um netinho. Esse neto dela hoje está com 5 anos. É isso, Leni? Ele está com 5 anos. Ele estava com quantos anos quando começou? Não, acho que ele estava com 5, foi isso? Qual a idade dele, quantos anos ele estava quando ele começou a assistir, brincar com esse negócio de Sonic e tudo, que ele começou a ter esse terror noturno? Veja bem, essa criança, o neto de Lenivone, ele brincava com esses desenhos, olha, com esses brinquedos, né? Tem brinquedos também do Sonic, né? Não é só o desenho. E ele brincava com isso também. Olha como isso é sério, gente. Essa criança passou 1 ano e meio com esse tal de terror noturno. O que é o terror noturno? Eram pesadelos que ele tinha quando ele dormia à noite. Olha, já fez 6 anos. Quando começou o terror noturno, ele tinha 5 anos. Tá? Então ele tinha 5 anos quando começou. Passou 1 ano e meio, então ele não tinha 5 ainda, não? Olha, um joguinho do celular. Tá? Exato, então são jogos, tem jogos e tem filme também. O que o menino de Alessandra viu foi o filme, tá? E a Lenivone fazia os joguinhos, chama-se Sonic, cuidado, tá? O neto de Lenivone tinha 5 anos de idade, menos de 5, se ela está falando que passou 1 ano e meio tendo esse terror noturno, foi menos de 5. Passou 1 ano e meio. Foi nessa vez que a gente foi pro Brasil. Ah, tá, ele vai fazer 7 anos, isso. Ele tinha 5 aninhos quando ele começou a jogar isso, quando ele começou esse terror noturno. Foi quando ele começou a jogar esse joguinho no celular do Sonic, tá? O diabo tomou a mente desta criança e ele tinha terror noturno. Ele foi detectado que é uma enfermidade, entre aspas, que a gente sabe que são demônios, tá? Que são demônios. Então, entrou na mente dessa criança através desses jogos e ele tinha terror noturno, tá? Ou seja, eram pesadelos horrendos. Essa criança gritava como se estivesse em pânico, como se tivesse alguém matando ele, tá? Demônios que trabalhavam na mente dessa criança. Eram quase todos os dias, não era, Lene, que essa criança tinha isso. Quando nós fomos pro Brasil, Lenivone foi lá para casa, passou 1 semana com a gente. Olha, um pesadelo em 3D. Olha como isso é demoníaco, gente. Olha como
isso é demoníaco. Esse tal de terror noturno é um pesadelo, é assim que os médicos falam, é um pesadelo em 3D, ou seja, é um pesadelo em terceira dimensão. O pesadelo já é ruim, né? Imagina em terceira dimensão. Você vê aquelas coisas horríveis, né? Aqueles monstros, aquelas coisas horríveis em cima de você, tá? Isso é o chamado pela medicina de terror noturno, que é um pesadelo em terceira dimensão, tá? E tinha esse tipo de pesadelo quase todos os dias. Quando nós fomos para o Brasil, a Lene Vone foi encontrar com a gente, passou com a gente, eu acho que foram 10 dias. E dentro disso daí, um dia a gente estava conversando e Lene Vone tinha falado para mim, antes de eu sair daqui dos Estados Unidos, foi quando Lene Vone falou isso para mim, desse terror noturno que o neto dela tinha. Eu não sabia até então, Lene Vone já estava dentro do propósito, tá? Quando chegou lá no Brasil, então, aí eu fui e fui fazer a libertação. Eu não sabia desse Sonic, a gente não sabia até então, ela está me falando isso agora, tá? Ele gritava, se esperneava com os olhos abertos, mas ele estava dormindo. Ou seja, pavor, tá? Então, foi quando eu peguei Lene Vone e ela representou o Davi. Ela representou no reino espiritual o Davi e eu fiz a libertação no Davi através da Lene Vone, tá? Quando eu fiz a libertação do Davi através da Lene Vone, o diabo tomou a mente da Lene Vone, não foi isso, Lene? Ela caiu no chão. Tá? E fiz a libertação e essa criança foi liberta e para a glória de Deus, nunca mais, a partir daquela noite, não foi isso, Lene Vone? A partir daquela noite, na noite que a gente fez a libertação no Davi através da Lene Vone, porque o Davi não estava lá com a gente, então o Davi nunca mais teve pesadelo, esse terror noturno, nunca mais depois da libertação. Mas olha como que o diabo já tinha aprisionado aquela criança durante 1 ano e meio. 1 ano e meio essa criança já estava tendo tortura, sendo torturado pelo diabo através do sono. Ele estava sendo torturado pelo diabo através do sono, no sonho dele, tá? Isso é muito sério, gente. Cárcere na mente, cárcere, ou seja, o diabo estava encarcerando a mente dessa criança. Gente, isso é tão sério, que na mesma época, um pouco antes, exatamente, depois que a gente fez a libertação, ele naquela noite nunca mais o Davi teve nada, nunca mais o Davi teve esse terror noturno. Nessa mesma época, gente, que o Davi foi liberto, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu tinha orado pelo pai de uma pessoa, um senhor já de idade, pelo pai de uma pessoa que estava dentro do propósito, tá? Que tinha esse terror noturno. Mas era tão sério que ele se machucava e ele machucava as pessoas. Claro, era um adulto já, né? O Davi não, porque o Davi era uma criança, né, ainda, né? Mas esse rapaz já era um homem adulto, já era um homem de uns 70 anos de idade. Ele já tinha mais de 70 anos de idade. E ele disse que desde jovem, ele nem se lembrava desde quando, só que começou a piorar, tinha 2 anos. Antes de eu orar por ele, tinha 2 anos atrás, começou a piorar. Este homem, ele machucava as pessoas que estavam do lado dele, ele se machucava, porque ele batia a cabeça na parede, ele pulava de cabeça no chão, então ele já não dormia mais com a esposa dele, tá? Ele já dormia num quarto sozinho, não dormia em cama, dormia no chão, então era tudo programado no quarto onde ele estava para que ele não se machucasse a ponto de o diabo matar ele, tá? E era exatamente esse terror noturno, era exatamente, ela disse que uma vez ele foi viajar de noite de ônibus e ele dormiu e teve, né, esse 3D. O diabo se manifestou de uma forma tão violenta que o motorista teve que chamar a polícia para chamar a ambulância para poder levar ele para o hospital, tá? Então, assim, é muito sério. E ele já estava encarcerado há anos. Ele disse para mim desde jovem. Ele nem se lembrava quanto tempo tinha. Ele disse, pastor, tem muitos anos, desde jovem que eu tenho isso. Agora, de 2 anos para cá foi que piorou. Eu orei por esse rapaz, repreendi em nome de Jesus Cristo, fiz o que tinha que fazer, fiz a libertação e para a glória de Deus, ele nunca mais teve nada. Para a glória de Deus, esse senhor de
mais de 70 anos, nunca mais teve esses terrores noturnos, que é um cárcere da alma, um cárcere da mente. Amém? Então existe vários tipos de cárceres. E o diabo, ele pode escravizar uma pessoa desde a criança, gente. Desde a criança. Tá? Crianças que estão aí com 2, 3 anos de idade com esquizofrenia. Bebê já num quadro de autismo. O que é isso? Tá? Então, isso daí, gente, tem sim, tem jeito sim, tem cura sim. Óbvio, claro que tem coisas que basta a gente ordenar que saia, acabou, foi embora em nome de Jesus e não volta mais, como desse senhor. Mas tem coisas que Deus exige o arrependimento da gente. Tem coisas que Deus quer nos mostrar onde é que foi ocasionado, onde foi o cárcere entrou, aonde que começou o cárcere, tá? Então pode ser um pecado, uma brecha, como da Alessandra. Olha aí, a Alessandra se tocou, e eu já tinha falado outras vezes para a Alessandra. A Alessandra já está na hora, querida, de você procurar a igreja, já está na hora. A Alessandra mas nunca fez nada. Aí quando foi agora, Deus permitiu isso acontecer para que a Alessandra fosse, mas Deus encontrou no coração da Alessandra o arrependimento. Deus encontrou no coração da Alessandra, que a Alessandra entendeu que a brecha estava vindo dela, então dos pais dela, então ela encontrou e ela agora está buscando, ela vai encontrar, porque Deus vai mostrar um lugar para onde eles possam congregar, amém? E glorificar o nome de Deus. Então, gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Tem muita gente, tem muitos filhos encarcerados, tá? Nós temos que entender que pode ter sido nós, tá? Os pais. Deus me falou que essas crianças autistas, essas crianças com deficiência de atenção, essas crianças com esquizofrenia, gente, é o arrependimento dos pais. Tem que haver o arrependimento dos pais. Pastor, eu não faço nada de errado, porque quando se fala em pecado, o crente logo grita, né? Tá me chamando tá dizendo que eu estou no pecado? Meu Deus do céu. Gente, isso é engano de Satanás, pelo amor de Deus. Ou você assume, tá? Que somos pecadores, ou você assume que você não é perfeito, ou você assume que você tem falha sim, ou você assume e entende e alcança a libertação dos teus filhos e da tua própria vida. Ou você vai continuar no cárcere, teu filho no cárcere, e você acreditando que você é o santo ou a santa e que você não tem pecado, tá? Presta atenção, gente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira coisa é se humilhar. Se humilhar é exatamente isso. É entender que nós somos pecadores. Nós erramos sim. Se alguma coisa está errada na minha vida, no meu casamento, nos meus filhos, na minha saúde, nas minhas finanças, a culpa não é de Deus, é minha. A responsabilidade não é de ninguém, é minha. Eu é que sou responsável pela minha vida. Eu é que sou responsável para escrever uma nova história na minha vida e na vida da minha descendência. Então, se você quer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender e me buscar, se arrepender. A gente só se arrepende de algo quando a gente assume que a gente está errado. Não é verdade? Arrependei-vos, eu vos restaurarei para que me sirvais. A gente só existe arrependimento quando a gente assume nossos erros. Então nós temos que aprender a entender que eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável, então eu sou responsável pela minha história. Então eu posso sim mudar a minha história. Eu posso sim mudar a história da minha família, do meu casamento, dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa. Eu posso sim, porque eu sou livre em Cristo Jesus. Hoje nós estamos comemorando quando Deus enviou, mostrou, provou o amor dele incondicional, enviando Jesus Cristo à terra, amém, para nascer de uma mulher,
para vir 100% Deus e 100% homem, amém? Para morrer, ser tentado de todas as formas, de morrer, de descer até o mais profundo da terra, arrancar das mãos de Satanás a chave do inferno, porque estava nas mãos de Satanás, era ele que determinava quem ia para o inferno, mas Jesus Cristo retirou das mãos de Satanás. Jesus Cristo venceu o inferno na cruz do Calvário para nos tornar santos, para nos tornar livres. Nós não somos mais escravos do pecado. Eu não preciso viver na mentira, eu não preciso viver no engano, eu não preciso viver no pecado, eu não preciso viver na dependência das coisas do mundo. Eu preciso sim viver na dependência de Deus. Eu preciso viver na dependência da palavra dele. Eu preciso viver na dependência dele para que eu possa ser livre. Amém? E você entenda uma coisa, você só vai tomar posse desse presente de Jesus na tua vida, de você ser livre, quando você entender que você é falho, quando você entender e começar a reconhecer teus erros, e se arrepender e querer sair dele. Amém? Não existe outra forma. Deus não nos restaura. Não existe restauração sem arrependimento, e não existe arrependimento sem a gente reconhecer nossos erros. Vamos parar de culpar nosso marido, vamos parar de culpar nossa esposa, vamos parar de culpar nossos pais, vamos parar de culpar nossos filhos, vamos parar de culpar as pessoas e vamos assumir a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade de um casamento fracassado. Meu casamento está fracassado, mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Meu marido não quer mudar não, minha esposa não quer mudar não, pois eu quero mudar. Então que comece por mim a mudança. Amém? Então se tem que mudar, tem que começar a mudar, que seja eu a mudar na minha vida. Assuma teus erros. Não é vergonha você assumir teus erros, não. Vergonha é você continuar neles. Vergonha é você continuar insistindo que você está certo. Vergonha é você continuar no cárcere e deixar os teus filhos, tua descendência, você mesmo e teu casamento dentro desse cárcere. Amém? Vamos entender, amém? Que Deus pode, mas Deus exige de nós atitude. Deus exige de nós atitude. E a atitude de reconhecer nossos erros, a atitude de querer mudar, a atitude de amar aquele que nos odeia, a atitude de perdoar aquele que nos feriu, a atitude de andar mais uma milha, a atitude de dar a segunda face, a atitude de orar por aquele que intenta o mal contra nós, a atitude de abençoar aquele que nos amaldiçoa. A atitude, nós temos que ter a atitude de ser diferente para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo tão corrompido, nesse mundo de tanta violência, nesse mundo onde o amor de muitos está esfriando. Não permita que o amor de Deus em você se esfrie. Não permita. E você só vai permitir que isso não aconteça se você exercer o amor dele em você. E exercer o amor de Deus em nós é isso. É a prática do perdão, é a prática do amor, é a prática da misericórdia, é a prática da piedade, é a prática do reconhecimento, do erro nosso, é a prática do perdão, é a prática do amor de Deus em nós. É a única coisa que vai impedir que esse amor se esfrie na nossa vida. Amém? Você pode, sim, porque você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Amém? Então vamos entrar no propósito, vamos deixar que Deus nos revele, vamos deixar que Deus fale com a gente, que Deus nos mostre onde estão os cárceres da nossa vida, os cárceres na nossa alma, os cárceres na alma dos nossos filhos, os cárceres no nosso casamento, na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa vida espiritual, na nossa vida, nos nossos sentimentos. Vamos permitir que Deus nos mostre para que a gente possa ser livre desses cárceres em nome de Jesus Cristo. Amém? E para a glória de Deus, amém? Então eu vou mostrado 3 crianças, tá? 3 crianças, uma de 5 anos de idade, uma de 6 anos de idade e uma de 1 ano e 2 meses de idade.
tá? Por brechas dos pais, as crianças estavam recebendo. E pela misericórdia de Deus, glória a Deus, pela misericórdia dele, nós conseguimos romper esse cárcere, amém? E nos tornar livres, tornar nossos filhos e nossos netos livres, em nome de Jesus, amém? Mas é necessário o reconhecimento, tá? Veja bem, só mais um testemunho que eu acho muito interessante, o testemunho dessa moça também, tá? Essa pessoa está há pouquíssimo tempo no propósito, ela só tem um mês e meio dentro do propósito, tá? Para você ver o cárcere da alma, o que faz na vida de uma pessoa, tá? Como escraviza, como o lixo na nossa alma, como os erros da nossa vida nos escravizam e nos deixam por anos escravizados. Mas glória a Deus, a gente não tem que reclamar hoje quando a gente é livre do nosso cárcere. A gente tem que glorificar a Deus porque fomos livres. Amém? E não permitir mais entrar em cárcere nenhum. Não permitir mais que o diabo encarcere a nossa alma, a nossa saúde, os nossos filhos, os nossos netos, o nosso casamento, a nossa vida. Amém? Essa jovem tem um mês e meio que ela entrou no propósito. Ela me procurou, indicada por uma outra pessoa que está dentro do propósito também, que foi a ovelha minha. Ela me procurou há um mês e meio atrás, porque ela precisava se abrir com alguém e ela precisava, pediu uma psicóloga, ela pediu para a amiga dela uma psicóloga, foi quando a amiga dela me indicou, mandou ela para mim, e ela começou comigo, eu orei com ela, eu liguei para ela, conversei um pouco com ela, e orei com ela e ensinei ela a entrar no propósito. E essa moça entrou, mas ela entrou com vontade, tá? Ela entrou com vontade, e aquela pessoa que assiste, que resolveu, se programou tal hora, ela para tudo, ela assiste lá o vídeo sentada com um caderninho, daquele jeitinho e tudo, ela até assiste quando ela está dirigindo, quando ela está trabalhando, mas ela para lá naquele momento para poder, ela tá ali, né, com o caderninho dela, anotando tudo que Deus fala com ela passava uma mensagem de voz para ela, passava, ela passa uma mensagem, todo dia ela passa uma mensagem de voz para mim dizendo alguma coisa, ela assiste um vídeo, tem um comentário, ela passa para mim dizendo alguma coisa. E quando foi essa semana, ela falou pra mim, gente, olha pra você ver, essa garota, ela tinha 9 anos de idade, vê bem, ela tinha 9 anos de idade, quando a mãe precisou de ir para um outro estado para trabalhar, para sustentar os filhos, e deixou com os avós. Ela e mais dois ou foi 3 filhos, deixou com os avós. 2 anos depois, a mãe dela na hora de voltar, e ela naquela ansiedade, esperando pela mãe, fez um book de fotos para mostrar para a mãe, o tempo que a mãe passou fora, as fotos dela, tudo direitinho e tal. E 2 anos depois, quando ela tinha 11 anos de idade, ela ouviu uma história, uma conversa do avô com não sei quem, que a mãe dela não ia mais voltar, que a mãe dela tinha ido embora com outro homem, já eram separados do pai dela. Ia embora com outro homem e não ia voltar. Ali começou todo o processo de tortura na vida desta moça. Então foi quando literalmente o diabo tomou conta da mente dela, e hoje a luta dela é isso, porque ela disse que o diabo sempre trabalhou na mente dela, inclusive para tentar ela se suicidar, se cortar, tá? E tudo isso que o diabo faz. Então o diabo começou a trabalhar aí na mente dela de uma forma muito forte. Quando ela entrou em contato comigo há um mês e meio atrás, ela disse, pastora, é impressionante a forma com que Satanás trabalha na minha mente. Ele tem um poder tremendo na minha mente. E é impressionante de um mês e meio que Deus já fez na vida desta moça. Então tudo aquilo começou e as pessoas falavam que ela era muito parecida com a mãe, e ela é muito bonita, uma jovem muito bonita. E todo mundo dizia que ela era muito parecida com a mãe e que, além disso, lançavam maldições sobre a vida dela, dizendo que ela ia ser igual à mãe. E o que aconteceu com aquilo, gente? Como ela era muito parecida com a mãe e diziam que ela ia ser igual à mãe, então ela foi para o outro extremo, de não querer ser igual à mãe, mas a fisionomia dela ainda parecia, e as pessoas sempre falavam, que menina bonita, como é que uma mãe pode abandonar uma criança bonita dessa? Ela é a cara da mãe dela e tal. O que ela começou a fazer? Ela começou a criar um ódio pela mãe, e tudo que acontecia, inclusive abuso sexual, tudo que acontecia na vida dela, ela culpava a mãe e Deus.
Quando ela chegou para mim, ela é cristã, ela faz parte do louvor da igreja, mas ela tinha uma dificuldade muito grande de ter comunhão com Deus. Ela tinha uma dificuldade porque ela passou a vida dela inteira culpando a mãe e Deus. Deus porque Deus permitiu tudo isso acontecer. A mãe, por tudo que acontecia, foi o abandono da mãe. Porque a mãe abandonou, então tudo de ruim que acontecia na vida dela, ela lançava sobre a mãe e sobre Deus. Até 1 mês e meio atrás, essa jovem de 37 anos fazia isso, tá? Até 1 mês e meio atrás. Então ela passou a vida inteira dela, dos 9 a 37 anos ela tem hoje, tá? Então, era de uma forma tão séria o ódio que ela sentia e o rechaço pela mãe e por Deus que ela não conseguia se olhar no espelho. Essa jovem bonita e jovem não conseguia se olhar no espelho até 1 mês e meio atrás. Ela vestia as roupas tudo folgada e tudo bem simples porque ela se achava gorda, se achava com todos os defeitos do mundo, ela se achava, tá? Então se achava os defeitos do mundo no corpo dela, no rosto dela, ela não conseguia se olhar no espelho, ela não conseguia se gostar, ela não conseguia gostar dela própria. Olha que cárcere, gente, olha que cárcere. Dos 11, vamos dizer, dos 11, quando ela soube do abandono, dos 11 aos 37 anos de idade. Tá? 26 anos essa jovem passou nesse cárcere de se odiar, de não se gostar, de ser agredida na mente dela o tempo todo pelo diabo, que ninguém gostava dela, que ela era feia, que ela se cortasse, que a vida dela não valia nada, que ela tirasse a vida dela e que ela não merecia, que ninguém gostava dela, que ela não merecia ser amada por ninguém. E o trabalhar do diabo na mente dela durante 26 anos, essa jovem. Essa semana ela passou mensagens para mim. Eu achei a coisa mais linda. Pastora, eu já tô indo para a igreja, eu já consigo olhar no espelho, eu já consigo botar umas blusinhas, pastora, até não sensuais, nem não decotada, nada disso, mas umas blusinhas assim femininas, e eu já consigo olhar e gostar de mim, gostar daquele visual. Eu já consigo me olhar no espelho e achar que eu tô bonita, pastora. Olha que coisa linda, gente. E já consigo achar que eu estou bonita. Eu tô conseguindo gostar de mim. Ela já está conseguindo ligar para a mãe. Ela já está conseguindo ouvir ainda coisas, porque ela está ministrando sobre a vida da mãe dela. E eu tenho absoluta certeza, é só uma questão de tempo, que o Espírito Santo de Deus vai tocar o espírito de arrependimento à mãe dela. E Deus vai transformar a mãe dela através da transformação dela, da transformação dessa jovem. Deus vai transformar a mãe dela, eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo a você. Então, ela já consegue até ver o rechaço da mãe, a que ainda continua, mas sem se machucar, sem se ferir, sem deixar que o diabo trabalhe na mente dela. Claro que o diabo ainda tenta, óbvio que ele vai continuar tentando, né? Ele tem a legalidade na nossa mente, a gente já aprendeu isso. Então, continua lançando, mas ela já sabe como ela tirar isso. Ela já sabe como ela rejeitar, ela já sabe como ela lançar perdão, como ela ministrar sobre a vida das pessoas, sobre a vida dela. Gente, isso é tremendo. Olha o cárcere. Essa jovem passou 26 anos. 26 anos nesse cárcere. 1 mês e meio. 1 mês e meio que ela está dentro do nosso propósito, em obediência à palavra de Deus, ministrando como eu ensino ela a ministrar. Essa jovem, o cárcere já está sendo rompido e essa jovem já está saindo do casulo e vendo quão bela é ela, que Deus fez, que Deus a formou e que Deus sustentou até hoje. Já está conseguindo ter comunhão com Deus, lendo a Bíblia, conseguindo entender, conseguindo comunhão com Deus, coisa que ela nunca conseguia. Ela ia para a igreja, tudo bem, graças a Deus, a misericórdia de Deus é tremenda, que ela nunca deixou, mas quando ela entrou na igreja, ela nunca mais saiu, continuou mesmo dentro desse cárcere, mas ela continua há um tempo já.
Mas ela não conseguia ter intimidade com Deus. As coisas na igreja, ela começava e nunca terminava. Ela entrava no ministério, ela saía. Ela entrava no louvor, ela saía. Ela entrava numa coisa, ela saía. Ela nunca conseguia constância com as coisas de Deus. E ela disse, pastor, agora eu estou diferente. Eu estou diferente. Eu já estou amando fazer as coisas de Deus. Eu estou tendo intimidade com Deus. Eu estou gostando de mim. Eu estou conseguindo me olhar no espelho. Eu estou conseguindo não me ferir mais com o lixo das pessoas. Minha mãe continua me ferindo, mas lançando lixo sobre mim, mas eu não permito mais eu absorver esse lixo para que eu me fira. Não, pastor, eu estou entendendo que eu posso escrever a minha própria história. Eu estou entendendo que eu sou a responsável pela minha própria história. Amém, gente? Então tudo isso é um processo. São 26 anos de cárcere. Então, óbvio que Deus está libertando, mas isso é um processo. Isso não quer dizer que ela já está curada, já está boa, já está... Não, é um processo. Mas o que eu estou mostrando é, como eu falo sempre, que a Bíblia diz que Deus ele tem pressa em nos abençoar. Deus tem pressa. A Bíblia diz que Deus se agrada em nos abençoar. Por quê? Porque a glória é para o nome dele. Então, quando acontece com a gente, quando a glória de Deus é mostrada através das nossas vidas, o nome dele é que vai ser glorificado. As pessoas é que vão ser edificadas para ver transformação também. Porque quantas pessoas vão ver essa jovem e vão, poxa, pessoas que estavam no cárcere também, da forma que ela, e vão ver que tem jeito sim para a vida dela também. Então nós temos que entender, gente, que tem jeito sim, amém? Mas nós é que temos que tomar a nossa atitude e fazer a nossa parte, amém? Nós é que temos que fazer a nossa parte. Então eu mostrei aqui, olha, eu mostrei aqui 3 crianças. Amém, querida? Dentro desse estudo você vai aprender, tá? É só você entrar no propósito. O propósito é pelo menos um vídeo por dia. Para lá, separa um tempo seu e Deus. É o nosso tempo da nossa devocional. Pedro diz que a gente tem o nosso tempo de devoção a Deus. Então para lá 2 horas. Senta lá você com o telefone aqui e você assistindo com um caderninho na mão, anotando o que você precisa fazer, anotando quem você precisa fazer acerto, com quem você precisa fazer acerto. Deus vai te trazer na tua mente o que você precisa se arrepender, o que você precisa fazer. Deus vai fazer, você vai sair desse cárcere também em nome de Jesus. É só você querer, amém? Essa jovem que eu falei para vocês agora de 37 anos, estava 26 anos no cárcere, mas teve um momento que Deus colocou a oportunidade diante dela, que foi esse estudo, e ela tomou aquilo como algo de Deus para a vida dela. Ela disse, tomou atitude, ela disse, tomou a decisão, pastor, eu vou fazer, e tomou atitude, pastor, eu estou fazendo. E tá mesmo 1 mês e meio, ela já me dá testemunhos tremendos com relação a isso, gente. Então você pode ser também um, amém? Deus pode, faça, tá? No próximo live eu vou falar um pouquinho, continua no cárcere com relação à minha mãe. Eu vou dar testemunho do que Deus está fazendo na vida da minha mãe, gente. É tremendo, é impressionante. Vocês não têm ideia, vocês têm acompanhado no dia que eu falei da minha mãe, dessa questão do Alzheimer e tudo. É impressionante o que Deus está fazendo na vida da minha mãe. E vai continuar fazendo, porque Deus é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu. Toda promessa de Deus tem nela o seu sim. E você tem promessa de Deus na tua vida. Você tem promessa no teu casamento, você tem promessa para os teus filhos, você tem promessa para a tua vida financeira, para a tua vida espiritual, para a tua saúde. Você tem promessa no teu ministério chamado, você tem promessa. Nesse estudo nós estamos aprendendo a conquistar essas promessas. Amém? Conquistar essas promessas. E nós vamos conquistar. Só não conquista quem não quiser, gente, porque Deus está nos dando a oportunidade. Amém? Deus está nos dando a oportunidade de, nesse estudo, a gente conquistar nossas promessas. Eu tenho conquistado as minhas. Esse estudo tem feito a maior diferença na minha vida e na vida da minha família. Amém? E pode e vai fazer também na tua. Amém? Em nome de Jesus Cristo, gente. Em nome de Jesus. Vamos orar, gente. Vamos orar, amém? Vamos encerrar. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão na enfermidade, amém? Que eu vou orar por você. Se você quer representar alguém, coloca a mão que representa essa pessoa, tá certo? Se você quer ser liberto de alguma coisa, coloca a mão no teu coração.
Não tenha vergonha de admitir que você precisa de libertação. Não tenha vergonha de admitir que você precisa de uma cura. Não tenha vergonha de admitir que você precisa liberar o que está aqui dentro. Não tenha vergonha, tá bom? A gente tem que ter vergonha de continuar carregando um fardo que não é nosso. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário e diz para isso. E Jesus diz, se está pesado o teu fardo, está pesado, lança sobre mim, diz Jesus. Lança sobre mim e pega o meu fardo e o meu jugo, que é leve e suave. Jesus já morreu levando sobre si o nosso fardo. Amém? Você não precisa carregar mais esse fardo, tá bom? Lança sobre ele. Lançar sobre ele é não aceitar mais isso, é obedecer. O fardo de Jesus está aqui, olha. O jugo de Jesus está aqui, olha. Quando ele diz lança sobre mim isso daí, admite, assume. Assume que você erra, assume que você peca, assume que você precisa de libertação, assume que você precisa de cura da alma, assume que você precisa de mudança, assume que você precisa olhar mais para dentro de você, parar de apontar os outros, assume tudo isso, amém? Pega o jugo dele está aqui, ó. O jugo e o fardo de Jesus está aqui, ó. É a palavra dele, que é leve e suave. Essa surte efeito na vida de qualquer pessoa, amém? Conhecereis a verdade e ela te libertará. É ela que vai libertar a tua mente dos enganos, é ela que vai libertar a tua mente da mentira, é ela que vai libertar a mente exatamente do sofisma, que significa engano, amém? Que se levanta contra a palavra de Deus, amém? Então, a gente pode sim, tá bom? Basta querer, tá certo? Então, se você pode, fecha os teus olhos, tá bom? Coloca a mão na enfermidade ou no teu coração, ou se você precisa de ser liberto de algum transtorno da mente ou quer representar alguém, coloca a mão na tua cabeça, tá certo? E vamos orar. Pai Santo, na tua presença, Deus, mais uma vez, eu coloco a minha vida, Senhor. Eu coloco a tua palavra, Deus. Eu coloco, Deus amado, o teu povo que me ouve nesse momento. Eu coloco, Pai amado, todos os testemunhos que foram dados hoje, Pai, porque tudo é para a glória do teu nome, Senhor, porque tudo é o Senhor quem tem feito, Pai. Nós só temos obedecido, Deus amado, a tua vontade. Nós só estamos buscando, procurando obedecer a tua palavra, Pai, e nem sempre conseguimos, Pai, porque nós somos imperfeitos, Pai. Mas mesmo dentro da nossa imperfeição, a tua misericórdia nos alcança, Senhor. Mesmo dentro da tua imperfeição, Deus amado, o teu favor nos alcança e nos abraça, Deus. E eu quero te dar graças, Pai, por cada vida. Eu quero te dar graças, Senhor, por essas crianças que foram libertas. Eu quero te dar graças pela vida dessa jovem que eu falei que está sendo liberta. Eu quero te dar graças por cada vida que me ouve nesse momento, que está dentro do propósito e que tem recebido suas libertações, curas, que têm sido transformados, Senhor amado, casamentos que têm sido transformados, Pai. Eu te dou graças, Pai, vidas que têm sido restauradas, vidas que têm sido transformadas, e eu te dou graças, Pai. Continua, Senhor, trabalhando no nosso caráter, a começar da minha vida, a começar do meu caráter, Senhor. Continua, Deus, em nome de Jesus Cristo, continua falando conosco, Espírito Santo de Deus, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, Deus amado, trazendo na nossa memória, Pai amado, situações, pessoas que precisamos fazer acertos, Deus, coisas que precisamos, Deus amado, nos arrepender, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, porque como é difícil matar a nossa carne, negar o nosso eu, renunciar ao mundo, como é difícil, Pai, mas nós acreditamos, Senhor, que podemos todas as coisas, sim, porque a nossa força vem de Ti, Senhor. É o Senhor que nos fortalece, é a Tua alegria que é a nossa força, Pai, e nós podemos sim, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos dizer ao Senhor, Pai amado, que reconhecemos que não somos nada, Deus. Reconhecemos, Pai amado, que somos pecadores. Reconhecemos que precisamos mudar. Reconhecemos, Deus amado, que erramos, Pai amado, e que precisamos de conserto, Pai. Reconhecemos, Deus amado, que precisamos perdoar mais, que precisamos amar mais, que precisamos nos arrepender mais de coisas que fazemos de errado, Pai. Reconhecemos, Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, sonda cada coração nesse momento, Pai. Sonda, Deus amado, cada vida nesse momento, cada mente nesse momento, Pai. Sonda, Deus amado, os filhos, os netos, nossa descendência. Sonda, Deus amado, nossos pais, Deus. Sonda a nossa família, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nosso cônjuge, Deus, em nome de Jesus, Pai. Sonda o nosso casamento, recebe nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus.
Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de pânico, de medo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, na vida dessa pessoa que me ouve agora, em nome de Jesus, todo espírito de insônia, depressão, ansiedade, toque, eu repreendo agora na vida dessa pessoa que me ouve, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo de autismo, de síndrome de Down, de deficiência de atenção, de deficiência de aprendizado, todo espírito imundo de esquizofrenia na vida desta pessoa que me ouve nesse momento, que está sendo representada, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de Alzheimer, de tontura, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo transtorno na mente, eu repreendo agora na vida dessa pessoa que me ouve, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo cárcere na mente dessas crianças, que tem terror noturno, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo terror noturno na vida dessa criança, na vida desse jovem, desse adulto, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda perturbação do inferno na mente, no sono dessa pessoa que me ouve agora, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, meu Pai, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, Pai amado, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de droga, Pai, na vida dessa pessoa, todo espírito de álcool na vida desse homem, do irmão dessa pessoa, na vida da irmã, na vida do esposo, na vida da esposa, eu repreendo agora todo espírito de álcool, todo espírito de droga na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo espírito de cigarro, de pornografia, de adultério, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de jogo, de mentira, de prostituição, eu repreendo agora, de todo espírito de engano, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de violência, eu repreendo agora na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo espírito de morte dessa pessoa que está pensando em suicídio, dessa pessoa que está tendo perturbação de se matar, de suicídio, eu repreendo agora todo espírito de morte na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, sobre o teu povo, Pai, visita as famílias, visita os filhos, os netos, eu repreendo todo espírito de prostituição, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de homossexualismo na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, Pai amado, eu tomo nas tuas mãos causa na justiça, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, Pai amado, o Senhor é quem determina, Pai, o Senhor é quem bate o nosso martelo, Senhor, Tu és o justo juiz, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, em nome de Jesus, essa causa na justiça, Pai, na justiça criminal, na justiça de trabalho, na justiça de família, na justiça de imigração, em qualquer tipo de justiça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma nas Tuas mãos, libera, Deus, libera essa causa na mão dessa pessoa, na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, Deus, em nome de Jesus Cristo. Quanto tempo essa pessoa espera, Deus amado, por essa causa, Senhor, libera, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abre portas na vida dessa pessoa que me ouve, Deus, fecha portas que não são Tuas, Senhor, em nome de Jesus, abre portas Tuas, abre porta de trabalho, Deus, em nome de Jesus Cristo, abre porta do lugar para morar, abre porta da casa própria, Senhor, do carro, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, do local para abrir o ministério, Senhor, a igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre portas, Senhor, do casamento, Pai, eu repreendo toda maldição na vida sentimental do Teu povo, Senhor, essa pessoa que quer casar, Deus amado, mas que nunca consegue, Senhor, que nunca consegue um relacionamento firme com ninguém, meu Deus, eu repreendo agora toda maldição na Tua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, libera, Pai, um varão para essa varoa que me ouve nesse momento, Pai, libera, Senhor amado, uma varoa para esse varão que me ouve nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus amado, toma nas Tuas mãos os casamentos, família, os filhos, netos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno, nos casamentos, nos relacionamentos, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria,
bruxaria, voodoo, olho grande, inveja, oração contrária, palavra de maldição. Eu repreendo agora nos casamentos, nas famílias, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, todo espírito de violência, todo espírito de rebeldia, todo espírito de prostituição, de adultério nas famílias, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de tortura emocional, todo espírito de palavras torpes na boca do esposo, da esposa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Toda falta de respeito, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, Tu pode restaurar. Deus, derrama do Teu espírito de arrependimento sobre os casais, derrama do Teu espírito de arrependimento sobre os filhos. Senhor, volta o coração do marido para o coração da esposa, volta o coração da esposa para o coração do marido, Senhor, que haja perdão, que haja arrependimento, que haja respeito, Senhor amado, entre os casais, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu conceito de família, o conceito bíblico de família, volte aos nossos lares, Senhor, às nossas famílias, Pai, as famílias da Tua igreja, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço ainda pelos pastores, Pai, Deus, em nome de Jesus, pelos líderes da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, derrama do Teu espírito de arrependimento sobre nós, a começar da minha vida, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, derrama Teu espírito de arrependimento sobre nós líderes, sobre nós pastores, Pai, que a mudança comece por nossas vidas, que o arrependimento comece por nós, que a santidade comece pelo púlpito, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o perdão comece por nós, que pregamos o perdão, Pai, que o amor comece por nossas vidas, que pregamos esse amor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus, restaura os púlpitos, Pai, restaura, Deus amado, restaura os anjos da Tua casa, as famílias dos pastores, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, toma tudo em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ainda te peço pela enfermidade física, Deus, do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo espírito imundo no sangue dessa pessoa que me ouve agora, Pai, eu repreendo todo espírito de AIDS, de HIV, de diabetes, de colesterol, pressão alta, todo espírito imundo no sangue dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, vai tocando o estômago dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai liberando, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, vai liberando cura, Pai, para a pele dessa pessoa, toca a pele do Odaí, Senhor, eu repreendo todo espírito imundo, toda enfermidade na pele do Odaí, Senhor, na pele de pessoas que me ouvem nesse momento, meu Deus, vai tocando os ossos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tocando os ossos dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, vai tirando toda a dor, Senhor, toda infecção, toda inflamação, vai tocando a bexiga, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que toda continência urinária, Senhor, seja repreendida agora, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor amado, e retirando todo o câncer no reto dessa pessoa, todo câncer na próstata, Senhor, todo câncer no seio, nos ovários, no útero, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo câncer generalizado, todo câncer nos pulmões, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Senhor, vai queimando todo câncer no corpo dessa pessoa agora, que me ouve, Deus, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, que não seja a mão dela, mão dele, mas que seja a Tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai tocando no fígado, Deus, nos rins, na vesícula, vai tirando toda infecção, toda inflamação, toda pedra, Deus amado, nos rins, na vesícula dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, vai tocando na coluna, Deus amado, Senhor amado, a coluna que está com desvio, Deus amado, vai trazendo para o lugar, Senhor, Deus amado, bico papagaio, vai tirando, Senhor, toda dor, toda enfermidade na coluna dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, vai tirando, vai tocando o intestino dessa pessoa, Deus, no coração, no pâncreas, Senhor, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, desentupindo todas as artérias do coração dessa pessoa, meu Pai, coração inchado, que o Senhor possa trazer para um lugar, Deus amado, cansaço, Deus, eu repreendo agora todo cansaço, toda asma na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, todo pólipo, mioma, vai tirando agora, Senhor, do útero, dos ovários dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, do pâncreas dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de cegueira na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito imundo na vida do Carlos Henrique, eu ordeno agora que todo vício de droga, de álcool, de prostituição na vida do Carlos Henrique vai saindo
saindo agora, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Deus amado, eu repreendo todo espírito de surdez na vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando as juntas dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, Deus amado. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando no joelho dessa pessoa, vai tirando toda a água no joelho dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Vai tocando, Senhor. Eu repreendo agora todo espírito de paralisia nessa pessoa que teve AVC. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que todo espírito de paralisia saia agora, vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Paralisia no rosto, paralisia na face. Eu ordeno agora, vai saindo em nome de Jesus Cristo. Paralisia nas pernas. Eu ordeno agora, vai batendo em retirada toda paralisia nas pernas dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando agora, Deus, em nome de Jesus, Pai amado, vai tirando da paralisia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tocando na garganta dessa pessoa, Pai amado, vai tirando toda infecção, toda inflamação, todo câncer, todo caroço na garganta dessa pessoa agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Deus amado, toda enfermidade nos pés, nas mãos dessa pessoa, vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Eu ordeno agora que toda infecção nos pés e nas mãos, em nome de Jesus, acende, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de alergia, eu ordeno agora, vai batendo em retirada dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Todo problema no nervo ciático, toda infecção no nervo ciático, eu ordeno agora, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Senhor, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai tocando a próstata desse homem, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tirando todo o câncer, Senhor, em nome de Jesus, vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, em nome de Jesus Cristo, todo problema nas varizes, Senhor amado, dessa pessoa, meu Pai, problema de hemorroida, Deus, eu ordeno agora, vai saindo, em nome de Jesus Cristo, todo problema de hemorragia, Deus, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está me ouvindo agora, que está com problema de hemorragia, eu ordeno agora, que toda hemorragia saia agora desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Deus, para agora, cessa, Deus, em nome de Jesus, toca agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda hemorragia, eu ordeno agora, que cesse, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toda infecção urinária, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Pai, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa, essa criança, esse adulto que tem problema de convulsão, eu ordeno agora, Satanás, tu vai sair dessa pessoa agora, tu vai sair desse jovem agora que tem problema de convulsão, tu vai sair dessa criança agora que tem problema de convulsão, porque eu tô te ordenando, e é em nome de Jesus Cristo que eu ordeno que esse jovem, que esse adulto, que essa criança que tem problema de convulsão, saia agora, todo espírito de convulsão, em nome de Jesus Cristo, e não volta nunca mais, em nome de Jesus Cristo, e que seja tudo, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, que eu oro e te agradeço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos receber a bênção apostólica. Pai, eu ainda te peço, Deus amado, que teu espírito de arrependimento seja sobre cada pessoa que me ouve nesse momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Abre o entendimento dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, Deus amado, que eu só possa, Deus amado, derramar do teu conhecimento sobre a vida dessa pessoa que me ouve, que o teu conhecimento, a tua sabedoria, o teu discernimento possa encher essa pessoa, meu Pai. Abre, Deus amado, o entendimento dela, Senhor, da sede e fome da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa possa ler a tua palavra com compromisso, entrar no propósito, Senhor, desses vídeos, Pai amado, com compromisso, Deus amado, para ser liberto, Pai, de cárceres, para ser restaurado, para ser curado, Deus, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu amor, Senhor, que a tua paz e a tua alegria seja com todas essas pessoas que me ouvem nesse momento, Pai, e que tudo seja, Deus, para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com o nosso cônjuge, a nossa família, com os nossos filhos, com toda a nossa família, com as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, os pastores, as famílias dos pastores, o nosso Brasil, a América, todas as nações, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como Igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e cremos que tudo que nós ligarmos na terra, o Senhor concordará no céu.
nós dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Se você não entrou no propósito ainda, é tempo. Hoje. Amém? Não é amanhã não. É hoje. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Lê a Bíblia com compromisso. 7 dias. Lê a Bíblia em sequência. Todos os dias. 7 dias na semana. 31 dias no mês. 365 dias no ano. De Deus a gente não tira folga. Amém? Todos os dias. Gente, olha... Mais uma vez eu lembro a vocês, amém? Esse dia de hoje, Natal, é uma forma da gente lembrar do dia que Deus provou a sua palavra em João 3,16. Amém? E Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, ou seja, não morra e vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Esse dia de hoje, o dia de Natal, é para que a gente possa estar lembrando desse amor incondicional de Deus sobre nossas vidas. Amém? Lembrando que Deus enviou Jesus Cristo para sair do ventre de uma mulher. Amém? Vindo em carne, 100% carne, 100% Deus, para mostrar para mim e para você que se Ele pôde, nós também podemos. Amém? Ele já diz isso. No mundo, eis que eu vos deixo isso aqui, a minha palavra. Guarda a minha paz no teu coração, diz o Senhor, lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Porque no mundo tereis aflições, mas quem tem a paz de Cristo vence o mundo. Porque Jesus diz assim, mas não desiste, persevera, insiste, porque eu venci o mundo. E Jesus está dizendo, se eu venci o mundo, se você estiver em mim, lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus, você também é mais do que vencedor. Amém? Nós também venceremos, porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Amém? Gente, olha, um beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, passe um dia bem com a sua família, não só hoje, Natal, mas faça acerto com a sua família, perdoe para você ser perdoado também, ame aquele que te odeia, perdoe aquele que te fere, faça certo, aproveite, faça certo com a sua família, amém? E passe um ano bem com a sua família e com você, tá bom? Receba a libertação, seja liberto, você é liberto, Jesus morreu para te libertar, amém? Seja liberto de todo cárcere, perdoe, ame, amém? Assim como Deus nos amou enviando o nosso Salvador. Deus te abençoe e te guarde. Tchau.